Olá, está no ar o programa TV Uniceub. Hoje vamos falar de esporte, ciências humanas, mídia e muito mais. Nas quadras de basquete, o talento de Guilherme Giovannoni. Vamos falar de um Brasil humanitário, exemplo na relação com os refugiados. E também da militância feminista com as psicólogas e blogueiras Érica e Malu, do Coletivo Inconsciente. O programa TV Uniceub está no ar. A partir de agora, você acompanha as informações da semana que viraram notícia nas mãos dos alunos de jornalismo no quadro Agência em Ação. Olá! Começa agora mais um Agência em Ação com as reportagens que foram destaques durante a semana. A gente abre com o desafio das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Mesmo com as leis que incentivaram a contratação dessas pessoas e fizeram com que esse número crescesse em 5% no ano passado, ainda há relatos de preconceito. E por outro lado, também tem o desafio dos empregadores melhorarem a infraestrutura para receber os novos empregados. Confira o vídeo. Meu nome é Carlos Augusto Ferreira Menezes. Eu fazia serviços gerais, trabalhava como serviços gerais. Quase um ano eu trabalhei lá. Depois eu fui demitido. Eu trabalho desde os 20 anos de idade, hoje eu estou com 36 e trabalhei primeiramente 8 anos na TAM Linhas Aéreas. Inclusive chegando a ouvir da minha chefe que eu ganhava mais do que eu produzia. Ela perguntou se eu tinha consciência disso. E depois de 8 anos na TAM eu fui aprovado no concurso público, hoje eu sou servidor do Ministério Público Federal. O vídeo completo você confere no nosso site www.agenciadenoticias.uniceub.br. Vamos falar de música também. As bandas do Distrito Federal têm investido mais nos clipes. Mesmo com o curto tempo que elas têm, elas colocam uma linguagem cinematográfica diferenciada. Olha que legal! É surreal, né? É muito massa, assim, porque a gente fez o clipe assim, com a intenção de fazer mais uma obra nossa, assim, né? Mais uma peça nossa, assim, mais um veículo de expressão nosso, e, tipo, onde a gente pudesse explorar técnicas e linguagens diferentes. Você assistindo ao clipe, né? Você vê que ele não é um clipe super dinâmico, assim. Ele tem um enquadramento, uma fotografia de certa forma estática. Então, isso tem a ver não só com a técnica que foi escolhida para fazer a animação, mas também com a temática da música, que seria uma viagem filosófica e dentro da identidade da personagem principal, que é a mulher. O Agência em Ação termina agora. Todos os conteúdos e muito mais você pode conferir no nosso site www.agenciadenoticias.uniceub.br e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada por estarem com a gente e até a próxima! No especial de basquete de hoje, o aluno de jornalismo Henrique Kotnik entrevista o jogador Guilherme Giovannoni. Ele atuou na Ucrânia, na Itália, na Espanha, esteve por 16 anos na seleção brasileira e por 8 anos está conosco aqui no time do Uniceub. Confira! Eu comecei em Piracicaba, no interior de São Paulo, há 28 anos atrás, tinha só 8 anos de idade. E sempre com muito incentivo dos meus pais, né? Sempre incentivou tanto eu quanto meus irmãos a praticar esportes. E chegou uma hora que eu comecei a jogar basquete também. Meu pai jogou basquete, meus irmãos estavam começando, e quando eu entrei na escola de basquete lá, eu já me apaixonei pelo esporte. E desde muito cedo eu já tive o sonho de me tornar jogador. Então sempre treinei muito, gostava de ficar em quadra, chegava no clube às 2 da tarde, ia embora às 8 da noite, só no basquete, treinando com um time, com 2 times, sozinho, jogando 1 contra 1, enfim. E isso fez com que eu conseguisse realizar o meu sonho de me tornar um jogador profissional. Fiquei quase 10 anos morando na Europa, jogando por lá. Depois já voltei para cá, já minha 8ª temporada na equipe do Uniceub. E uma longa trajetória com a seleção também. São 16 anos de seleção adulta e mais 5 de base, né? Como é a sensação quando você pôde estar no Parque Olímpico, por exemplo, a primeira vez? Que é o sonho de todo atleta.
Olha, ainda mais a Olimpíada, que a gente ficou muito tempo sem jogar, e eu fui jogar meu primeiro Olimpíada em Londres, e quando a gente chegou na Vila Olímpica, uma sensação maravilhosa. Eu costumo brincar, ainda bem que a gente chegou uma semana antes, que demorou uns 3 dias para cair a ficha de saber de onde a gente estava, né? Mas é muito legal essa confraternização que tem dentro da Vila Olímpica. Você está ali com os melhores de cada modalidade e tem uma interação gostosa, é bem bacana dentro da Vila. Assim. Além da escolinha, a gente sabe que você é um grande empreendedor, né? Tem um canal no YouTube que você investe, que chegou à marca de 200 mil inscritos e quase 5 milhões de visualizações. Você tem algum projeto para o futuro? Assim, o que você pensa da sua carreira como empresário? Olha, é claro que a ideia é fazer crescer ainda mais o canal, assim como a escola de basquete. Como todo empreendedor quer sempre buscar a melhoria dos projetos, né? E você vê que é tudo relacionado com basquete, quer dizer, que é aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu dediquei minha vida toda e não pretendo parar de trabalhar. Então a ideia é sempre fazer com que esses projetos cresçam, para fazer, inclusive, crescer a modalidade, né? Eu acho que o objetivo do canal inicialmente sempre foi esse, demonstrar sempre, mostrar a capacidade do basquete dentro do Brasil e mostrar as qualidades que a gente tem aqui. Entrei aqui no G12 faz 1 ano e eu já viajei aqui com eles e eu evolui muito desde que eu entrei. Eu entrei há pouco tempo na escola, mas mesmo assim já dá para perceber que aqui é um lugar que os professores servem de exemplo, o Giovannone. Eu não conheço ele há muito tempo, mas já consigo perceber isso, que aqui a gente está aqui para aprender disciplina, ganhar, perder. O drama dos migrantes e refugiados ainda não acabou, não mesmo. Pode estar um pouco distante da mídia por causa das outras crises que ocupam os noticiários, mas ainda é um assunto que pede solução urgentemente. Como anda a situação na Síria, na Europa e no Brasil é tema do Estúdio UniCeub no próximo bloco. Não saia daí. Porque a crise dos refugiados está longe das atuais manchetes dos jornais do Brasil que ela está resolvida. Muito pelo contrário. Esse é considerado o maior deslocamento humano desde a Segunda Guerra Mundial. Na Síria e na Europa ainda é um problema sem solução. Enquanto isso, no Brasil, algumas medidas têm sido elogiadas pela ONU. Saiba mais sobre o tema no Estúdio UniCeub. O mundo vive a maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. São mais de 65 milhões de refugiados espalhados por diversos países. São homens, mulheres e crianças, aliás, muitas crianças, que fogem de guerras, perseguições religiosas e políticas. Para conversar conosco sobre essa tragédia, convidamos Luiz Fernando Godin, porta-voz do Alto Comissariado da ONU para Refugiados, o Acnur, e que tem como missão dar apoio e proteger refugiados de todo o mundo. Godin, muito obrigado por sua presença, é um prazer tê-lo aqui conosco no Estúdio UniCeub. Obrigado pelo convite. Godinho, são 65 milhões de pessoas vivendo em situação crítica, né? De refugiados, enfim, deslocados, né? Dos seus locais de origem. Como lidar com isso? O que a ONU tem feito para lidar com esse problema? Bem, a primeira questão é assegurar o direito que essas pessoas têm, que é previsto inclusive na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de solicitar e conseguir refúgio em outro país, né? Realmente o que a gente vive, essa crise humanitária que você bem mencionou no início, é fruto de uma série de conflitos que ocorrem, conflitos em grande escala que ocorrem simultaneamente, velhos e novos conflitos, e que forçam as pessoas a deixar os seus locais de origem. Então, no caso dos refugiados, que são aqueles que cruzam uma fronteira internacional para buscar essa proteção em outro país, a primeira medida é garantir exatamente o exercício desse direito, né? E, num segundo momento, não só a ONU, como outras organizações humanitárias, ONGs globais, trabalham para oferecer ali, numa situação de emergência, uma série de serviços que são essenciais à sobrevivência de qualquer pessoa,
comida, saúde, né, abrigo, enfim, questões muito urgentes que precisam ser oferecidos num primeiro momento. Quer dizer, infelizmente, essa situação persiste, então você passa para um segundo nível, que é já o de conseguir trabalhar para integrar essas pessoas num país em que elas tenham segurança e que possam efetivamente reconstruir a vida delas. Então, recomeçar a vida delas. São fases distintas de uma operação bastante complexa e que a ONU não faz sozinha, ela faz em parceria com os governos, obviamente, com a sociedade civil, com vários setores da sociedade. Falar em parceria, o Brasil, né? O Brasil também recebe uma quantidade de refugiados. De onde vem a maioria desses refugiados? De que países? Olha, essa população ela é bastante, o perfil dessa população ela vai mudando com o tempo porque ela tem a ver exatamente com os conflitos que acontecem ao redor do mundo. Então hoje a maior quantidade, o Brasil tem cerca de 9 mil refugiados, a maior quantidade desses refugiados são de origem síria, né? Já foi de origem angolana nos anos 90. Aliás, os sírios hoje são maioria, né, nessa questão, no mundo inteiro. Isso se transformou no grande fator causador de refúgio do mundo, da história, né? É uma situação muito dramática, muito triste que a gente vive na Síria. E o Brasil, mesmo distante desses conflitos, acaba espelhando essa situação global em que a maior parte dos refugiados do mundo hoje tem origem na Síria e aqui no Brasil também. Nós temos refugiados de países latino-americanos vindos para o Brasil? Sim, nós tivemos refugiados da Colômbia. Por conta da guerra com as Farc? Sim, o conflito da Colômbia é um conflito que dura já há muitos anos. 50 anos. Torcer para que finalmente se possa chegar a um acordo de paz, mas o Brasil sim recebeu refugiados da Colômbia, recebeu refugiados da Bolívia. Então esses são os dois países em que nós temos hoje refugiados e há de outros países em menor quantidade também. O novo secretário-geral da ONU vai tomar posse agora em janeiro, né, o português Antônio Guterres, que já foi, né, dirigente da Acnur durante bastante tempo. Ele tem reiteradamente elogiado a postura do Brasil em relação aos refugiados. O Brasil, o que falta efetivamente para que a gente possa ajudar um número maior, já que nós somos um país tão grande, um número maior de refugiados? O Brasil tem uma política bastante moderna, no sentido de que ela está alinhada com as convenções internacionais, com as convenções regionais sobre o tema, e a lei brasileira ela tem uma questão muito importante, que é a garantia de direitos civis aos solicitantes de refúgio, aos refugiados, ou seja, eles podem ir e vir dentro do território brasileiro, eles têm acesso à documentação, têm garantia de acessar os serviços públicos, então isso é muito importante, coisas às vezes banais que para nós brasileiros são coisas muito importantes para quem está reconstruindo a vida aqui. Então a questão do documento, né, de ter uma documentação. Ter uma documentação, acessar serviços públicos, poder abrir uma conta. Colocar um filho na escola. Colocar um filho na escola e ser atendido num posto de saúde, são coisas importantes exatamente. Sem dúvida nenhuma. Para quem está numa situação de vulnerabilidade, como é o caso dos refugiados. Eu acho que tanto o governo brasileiro quanto a sociedade brasileira que está envolvida nisso tem consciência de que esse padrão mudou, né? Hoje nós estamos falando de um número maior de pessoas com demandas cada vez mais complexas e estamos trabalhando exatamente para melhorar essa resposta e poder oferecer outros serviços ou serviços mais especializados que possam atender essas necessidades dos refugiados. Pois então, justamente falando disso agora, de que maneira, eu diria, as instituições, as empresas, mesmo as pessoas comuns aqui no Brasil, né, que pudessem, que gostariam de contribuir, de que maneira elas podem contribuir para minorar, né, diminuir o sofrimento desses refugiados? Acho que a primeira coisa é entender quem são os refugiados, né, e por que eles estão aqui no Brasil, por exemplo, né? Quer dizer, são pessoas que foram forçadas a deixar o seu país e que estão procurando reconstruir a vida com o mínimo de dignidade. Ao entender isso, acho que tanto o cidadão comum, quanto o setor privado, quanto a sociedade como um todo, terá uma empatia maior com os refugiados e poderá ajudá-los nesse processo que é bastante complicado, que é bastante difícil. Mas há, obviamente, desde a possibilidade de fazer doações, de atuar como voluntário, há diferentes maneiras de ajudar. E agora, chegando ao final do ano, as pessoas parecem ter uma predisposição maior a participar desse tipo de ação. Com certeza. Se quiserem visitar o nosso site, temos lá todas as maneiras. Você pode falar qual é o teu site, gente? Nosso site é o www.acnur.org.br.
Ok, Godinho, eu queria agradecer. Muito obrigado por sua presença. Okay, foi um prazer enorme tê-lo conosco aqui no estúdio Uniceub. Legal. Na próxima semana, o estúdio Uniceub estará de volta com um novo convidado. A ideia aqui é conversarmos sobre tudo aquilo que interessa a todos nós. É domingo, às 10 da manhã, na Band, hein? Até lá! E no próximo bloco você vai conhecer o trabalho colaborativo do blog Coletivo Inconsciente com a galera da psicologia. A gente volta já. Elas são aluna e ex-aluna de psicologia do Uniceub e resolveram traduzir suas reflexões e indignações num blog. O Coletivo Inconsciente conta com a colaboração de outras cabeças, mas são a Érica e a Malu que conduzem os temas que vão desde veganismo ao feminismo. Uma forma de pensar junto e tentar trazer algumas respostas para esse mundo que anda tão louco. Confira. O blog foi criado com essa ideia de ser um espaço, uma via de expressão das pessoas que, assim, que costumam escrever, gostam de escrever, mas que não tem um blog, não tem um espaço para se expressar. Porque, assim, a gente percebe que a internet, ela é democrática, ela viabiliza, né, as pessoas a se expressarem. Mas, ao mesmo tempo, não é todo mundo que é ouvido na internet, né? Você a partir de onde você ocupa desse lugar, você vai ter certas pessoas que vão te ver e outras não. O blog, ele é justamente para poder dar voz para as pessoas que não costumam falar. O blog, ele é sobre tudo que nos toca. Então a gente fala de produções culturais, a gente fala de temas relacionados à psicologia, ao feminismo, ao veganismo. A gente fala sobre tudo que está na nossa cultura e no nosso dia a dia. Eu sou feminista, a Malu é feminista, essa foi uma das coisas que nos aproximou, né, como amigas mesmo. Então esse sempre foi um tema muito presente pra gente. É um dos temas em que eu me sinto mais confortável a escrever. Eu me sinto mais confortável dentro dessa escrita mais politizada. Então é uma das coisas que eu mais escrevo. É uma das coisas que a Malu mais escreve também. Então acaba que é o tema mais forte, assim. É o tema que eu me sinto mais confiante e mais à vontade para escrever. Dizem que tá rolando a primavera feminista, né? Eu concordo com isso. Tiveram alguns casos de violência mais extrema contra a mulher, né? Então, assim, eu acho que isso trouxe, né, um revigoramento do movimento que nunca esteve parado, na verdade, sempre esteve ativo. Só que algumas pessoas que não conheciam, que não entravam em contato, acho que estão entrando agora. E eu acho que esse é um momento muito bom, assim, pra gente trazer consciência mesmo. A gente fala de feminismo porque a opressão é diária. É difícil ser mulher porque você é oprimida a ser super gostosa, sexualmente super fogosa e ao mesmo tempo você não pode mostrar isso, né? Então é uma contradição, é uma incoerência que tá aí. Você tem que trabalhar, se sustentar, ser independente e ao mesmo tempo não independente demais, porque aí você passa a ser um pouco atraente. Você pode ser inteligente, você pode discutir assuntos, mas você não pode ser inteligente demais, porque você passa a ser não atraente. Então, assim, é uma série de limitações que vão o tempo todo pressionando a gente a ocupar um lugar. Esse lugar de mãe, esse lugar de esposa, que é um lugar super encarcerador. E é por isso que eu me sinto oprimida, né, na minha posição. Agora, outras mulheres têm opressões muito maiores, né? As mulheres negras, as mulheres... Aqui no Brasil a gente ainda tem um contexto, assim, super machista, mas ao mesmo tempo mais velado, né? Dentro do nosso contexto brasileiro, a objetificação da mulher como objeto sexual é um dos nossos maiores problemas. E uma cultura de violência contra a mulher. O que pra mim, Maria Luísa, é o mais difícil de ser mulher é que eu me sinto muito insegura. Eu me sinto insegura quando, sem querer, eu fecho alguém no trânsito e eu não sei o que esse homem vai fazer. Ou eu me sinto insegura quando são 10 horas da noite, eu queria muito ir ali no banco pagar um boleto, mas eu não vou ao banco às 10 horas da noite sozinha, porque, né? Apesar de ser ao lado da minha casa, quando a gente tá andando ou dirigindo, isso acontece às vezes comigo, e passa um cara do seu lado e ele fica te encarando. E mesmo quando eu sei que agora ele não pode fazer nada comigo, eu me sinto super insegura.
E isso pra mim é porque a gente mais tem que bater nessa tecla da equidade dos gêneros e dos homens aprenderem a respeitar as mulheres enquanto indivíduos que têm suas ideias, que têm seu espaço pessoal. Eu acho que no nosso dia a dia e no nosso trabalho do blog, a psicologia entra em tudo. Porque é difícil a gente, através de leituras, através de trocas de informações no contexto acadêmico, é difícil a gente adquirir um certo senso crítico, adquirir informações e não aplicar isso no nosso dia a dia, né? Eu sinto também que é muito importante falar disso, falar de feminismo, porque eu percebo nas minhas pacientes a opressão de gênero sendo um fator de sofrimento imenso. O sofrimento por estar sozinha, o sofrimento por estar fora do padrão estético, o sofrimento por não ter sido mãe ou não estar ocupando esse lugar. Vários sofrimentos que estão relacionados à opressão que é sofrida pelo patriarcado. Quando elas não têm essa liberdade de ser, que elas sentem que elas têm que se encaixar no papel, e elas não se encaixam no papel, isso gera um sofrimento imenso, isso gera depressão, isso gera ansiedade, isso aumenta as taxas de tentativa de suicídio com relação às mulheres. Então toda vez que eu falo disso, né, que eu escrevo sobre isso, eu sempre escrevo uma via psicológica, que é a minha área, né? E eu sempre uso, dentro dos estudos de gênero, existem os dispositivos, que é o dispositivo amoroso, que a mulher tem que estar vivendo numa relação com o homem, e o sentido da vida da mulher é dada pela relação com o homem. O dispositivo materno, que é a mulher é feita para ser cuidadora. Se ela não cuida dos filhos, ela deve cuidar dos pais, ela deve cuidar dos irmãos, digamos, o instinto materno, né? Que ela, ou ela cuida dos filhos, ou ela vai cuidar de alguém, né? Ela se constrói como cuidadora. E o dispositivo estético, que está dentro do dispositivo amoroso, que você tem que estar dentro do padrão, que é cada vez mais opressivo, né? Então esse é um foco de sofrimento, assim, tão grande. Eu acho que o feminismo tá na moda, realmente, né? Tem muita gente entrando em contato com isso. E é isso aí, eu acho que é um momento que, sim, aproveitar que é moda. Eu acho que é um uso estratégico da moda, sim, sabe? Aproveitar que tá na moda e aproveitar e dar um novo olhar para essa situação. Porque o problema da opressão de gênero é que ela é muito naturalizada. Ela é muito essencializada, né? As mulheres são assim, os homens são assim. Então, quando você joga a luz nisso, você consegue mostrar para as pessoas que não é natural, é opressão. Esperamos que você tenha gostado do programa de hoje. Nos vemos também nas redes sociais, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Na semana que vem a gente se encontra aqui na Band, de novo às 10 horas da manhã, no nosso programa especial de Natal. Até lá!